Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Alice. Eu sou a Yara. E esse é o Mentes da Devaneio. E hoje a gente tá aqui pra fazer uma coisa que a gente gosta, que é falar mal das coisas. E pra isso a gente trouxe 5 livros que foram tão mal adaptados pro cinema que dá até uma dor de assistir isso. Dá até uma dor pior para as pessoas que assistem o filme antes de verem o livro, achando que... se iludindo que talvez o filme seja bom, mas aqui até alguns casos... Não, acho que a verdadeira dor é pra quem lê o livro e se iludiu que o filme seria bom. No meu caso, eu me iludi em vários desses livros aqui, que foram adaptados e doeu meu coração. Vai só piorando a cada filme, enfim. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos e ajudar bastante o nosso canal. E o nosso primeiro filme é Bússola de Ouro, que foi lançado em 2007 com a direção de Chris Eight e adapta a trilogia Fronteiras do Universo. E a história vai falar sobre essa garota, a Lyra, que é uma órfã bastante, digamos, agitada, curiosa e tudo mais típico das crianças de fantasias. E aí tá, ela vive num mundo paralelo onde que almas de humanos estão em formato de animais. Essas almas, elas são chamadas de demons. E até que no momento da história, ela acaba vendo que crianças estão desaparecendo. Aí tá, ela acaba vendo que essa situação é preocupante, até que o amigo dela, o Roger, também desaparece. Então ela sai para investigar e para ver onde que estão essas crianças, o que está acontecendo. E com ela tá também um demon que vai acompanhar ela nessa aventura. E o filme todo, assim, na história, vai acompanhar essa trajetória dela, enfrentando esses desafios, conhecendo novas criaturas e tudo mais. Sim, aqui o livro, ele é muito descritivo e narra essa história de fantasia e de outros lugares, animais que falam, pessoas que são ruins. E a trama principal dessa trilogia é que a igreja e a religião são as vilãs da história, de certa forma. Não transferindo para nossa realidade falando nada, mas lá no livro é. Só que o pessoal, quando trouxe para o cinema, não quis criar problema com essas coisas e tornaram bem chatinho, uma coisa assim, tipo, foi o pessoal que relacionado à religião que fez isso, mas não foi a religião em si, foi uma pessoa lá de dentro que fez ficou isso. Um pouco superficial. Ficou tão superficial. Mesmo que a trilogia, ela não seja perfeita dos livros, porque o primeiro dizem que é muito bom, porque a gente não leu, mas a gente conhece pessoas que leram, que gostam muito desses livros. O primeiro livro é muito bom. O segundo já é mais ou menos o terceiro. Não agradou todos os fãs, mas concluiu, de certa forma, de uma forma boa. O livro desagradou a todo mundo. O filme desagradou a todo mundo. Eu assisti sem ler os livros, tinha achado bacaninha. Nada muito revolucionário. Não é um filme que eu assistiria de novo, mas depois que eu fui ver do que a história realmente se tratava, aí eu realmente entendi porque os fãs não gostaram. Sim, é aquela coisa que o público ficou meio dividido. Uns não tinham gostado porque não tinham conhecimento acerca dos livros. Aqueles que não gostaram, principalmente a crítica, eles odiaram esse filme, falaram tão mal dele, que ele é muito mal visto em relação a várias questões lá que não fazem um pouco de sentido. É abordado alguns temas que poderiam ser interessantes, mas ficaram superficiais demais. Sim, até o elenco, que é bom, a meninazinha protagonista é boa, agora esqueci o nome dela, mas também tem Daniel Craig e Nicole Kidman. Tudo muito bacana, assim, os atores que colocaram, a Eva Green também tá lá, mas não foi suficiente pra criar uma história tão boa. Agora, se não me engano, na HBO tem uma série que fala sobre isso, aí sobre essa mesma trama, só que eu não sei se é tão boa quanto o livro. Muitas pessoas falam que é melhor porque desenvolve mais, só que já parece que colocaram mais coisas do que tem no livro, já aumentaram. Um não faltou, no outro já colocaram demais. A world where witches rule the northern skies. E a nossa próxima adaptação é Eragon, que foi lançado em 2006 sob a direção de Stephen Figman, que é baseado no Ciclo da Herança, que são 4 livros sob a autoria do Christopher Paolini. E o filme vai narrar a história de um reino que é comandado pelo rei Galbatorix, que é um ex-cavaleiro de dragão que trai seus companheiros em busca de poder, mergulhando seu reino em pobreza e trevas. E na história a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o Eragon, que dá nome pro filme e pro livro, que é um órfão jovem que mora com um tio, na pobre, que casa pra sobreviver, tenta vender algumas coisas, só que a vida do menino é ruim. E essa é uma das coisas que a gente vai falar mais pra frente, que descondiz, essa palavra existe? Que é uma parte do filme que não é tão parecida com o livro. Tá bom. E um dia ele sai pra caçar e acaba achando uma pedra azulada que ele resolve pegar, porque ele pensa, eu posso vender isso na feira, vai me dar um dinheiro, já que eu estou pobre. Ele vai e leva pra lá, só que ninguém quer comprar a pedra e ele traz de volta. E de noite ele acaba descobrindo que aquela pedra não é uma pedra, é um ovo de dragão que não aparecia há não sei quanto tempo, e acaba nascendo a Safira, que é um dragão fêmea, tornando ele dessa forma um cavaleiro, e aí ele descobre que ele vai ter que cumprir uma profecia muito antiga que ele nem sabia que existia. Por muito tempo o livro ele foi bem vendido, ele era um dos mais vendidos, só que a adaptação dele foi ruim. Esse filme ele é ruim porque ele é
confuso, ele é mal editado, esses efeitos especiais são ridículos, beirando a bizarrice. E eles ainda falaram que ia ser Sim. tão bom quanto o do Senhor dos Anéis. Nossa, a ilusão chegou bacana aqui, ó. E a tal coisa, pra vocês terem uma noção, até os personagens que vivem numa era antiga estão de calça jeans. Sim, o primo do Eragon está com uma calça jeans. Estão de calça jeans. E uma das coisas que eu tava falando lá sobre não parecer, que eu tentei falar, né, me enrolei na hora, que era sobre o figurino deles não condizer muito com o filme, ou com o livro, toda vez que eu troco, caramba. É que, tipo, lá eles são pobres. E no filme, no livro, fica o tempo todo falando como eles estão com a roupa desgastada, sujos, enfrentam batalhas, passam por aí. E no filme, estão todo mundo o tempo todo maquiado, limpo, bonito, tão mais arrumado que a gente. Sim, e aqui um outro tópico que também foi discutido é a Montanha Varden. Lá é falado que a montanha era uma coisa muito bonita, era algo incrível e tudo mais. Aqui não, aqui ela é mostrada, sei lá, uma montanha. Parece um vale colorido lá que não faz no menor sentido. Sim, e em Varden, que tem o exército, claro que a gente imagina que eles sejam poderosos e tal, mas eles são rebeldes e eles buscam se suprir de arma para atacar o inimigo, que é muito poderoso também. E no filme a gente não vê tanto isso, porque parece que eles estão mais preocupados em ser bonitos do que realmente são um exército. E tem umas lutas de lá que me dá uma tristeza na alma rever. Eu acho que na época que eu assisti, em 2006, que foi lançado, eu tinha 6 anos, então eu não achei tão horrível quando eu assisti, mas agora, revendo, essas cenas dão uma tristeza na alma, é uma coisa tão falsa que parece que eu desenhei um dragãozinho e botei um foguinho lá pra ele soltar. Ainda tá na minha cabeça a montanha. Tá o vale colorido, fora o pessoal de calçadinhas lá no meio da guerra. E o nosso próximo filme é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que foi lançado em 2010 com a direção de Chris Columbus e adapta a coleção Percy Jackson e os Olimpianos, que foi escrita por Rick Riordan. E o filme, aqui, ele vai contar a história do Percy, que é um adolescente bastante agitado, se metendo em bastante confusão, até que num dado momento da vida dele, ele descobre que ele é filho de um deus grego, o Poseidon. Aí tá, a história continua e ele é encaminhado por uma... Como é que é mesmo? Acampamento meio sangue. É um acampamento meio sangue, onde lá filhos de divindades estão em treinamento. E é lá ele descobre que ele tem os seus poderes e tudo mais, e ele fica... Eu não sei nem o que dizer, porque tipo, ele fica lá nessas aventuras deles, tem a investigação de quem roubou o raio de Zeus. Só que eu não consigo pegar muito esse filme justamente porque ele não é de acordo com o livro. Sim, esse aqui eu li a coleção inteira, fui uma grande fã, quer dizer, dos livros eu ainda sou fã porque eu gosto, e eu fui com todas as expectativas assistir o filme e, tipo, é todo errado. A começar pela idade dos personagens, que no livro os personagens têm 12 anos. No filme colocaram aqueles atores com cara de 20, o que não dá Sim. nem pra seguir a história, porque na segunda parte da história, que já são outros livros, depois desses 5, que é o Percy Jackson e os Olimpianos, vai ter Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. Que aí sim os personagens têm 16 anos e seria mais adequado pra esses personagens que colocaram agora. E aí não desenrola a história bem bacana, os personagens a gente não consegue se importar. Às vezes eles focam mais no romance entre o Percy e a Annabeth, se eu não me engano, do que na história em si. Eu não consigo comprar aquele vilão, que vilão sem graça, porque no livro é bem mais bacana. A trama, tipo, não te engaja. Sim, E o segundo filme é pior que o primeiro. Sim, eu acho que o que mais me incomoda ainda é o segundo ser pior do que o primeiro. E tipo, tem tudo, a história é bacana, tem tudo pra ser legal, ser aquilo que cativa bastante a gente. Só que aqui é tão superficial, tão confuso, e foge tanto... Não, até fugir um pouco do livro é uma coisa, agora, tipo, fugir tanto a ponto de ficar chato, é, tipo, muito nada a ver, e a gente tenta explicar como é esse filme... E, tipo, ele é tão superficial, sei lá, dá tanta coisa que poderia ter sido resolvida em poucos minutos, o filme já nem teria andado pra mim. Sim, porque quando a gente vai falar sobre o que se trata o filme, fica uma coisa assim, a gente não sabe dizer do que se trata de certa forma, a não ser dizer, o cara é filho de um deus, e então ele é um semideus. E aí ele arranja uma aventura que tem que ir com os amigos dele, atrás do raio de Zeus que foi roubado. E aí fica uma coisa assim, meio sem graça. Tentando mandar aquela deixa de que ele ainda tá confuso sobre quem ele é de verdade, ele ainda tá se descobrindo, ele ainda tá descobrindo os poderes dele, ele ainda tem essa confusão com a família dele, com Poseidon,
e fica, sabe, uma coisa chata? Sim, no filme, porque no livro essa história é bem tratada, é bem desenvolvida, Sim. a gente se apega aos personagens e é uma história muito bacana, tanto para jovens quanto para os adultos que leram, tem muita gente que gosta, tem uma legião de fãs e agora parece que vai sair uma série sobre isso e eu espero que seja bem melhor do que os filmes. To defend yourself, it's a powerful weapon. This is a pen. E a nossa próxima adaptação é Fallen, que foi lançado em 2016, que sob a direção de Robert Scott Riggs, que é baseado na coleção de romance da Lauren Kate, que consiste em 5 livros. E nessa história a gente vai conhecer a Lucinda Price, que é acusada injustamente de matar o seu namorado e por causa disso ela é enviada a um reformatório. Chegando lá, ela vai conhecer o Daniel, por quem ela se apaixona imediatamente, só que ela não entende porque ele meio que rejeita ela, como se fosse algo inaceitável, né? A pessoa ser rejeitada. Não, pode ver que na maior parte dos livros, ser rejeitado não é um grande problema. Não, é um problema pra quem foi rejeitado, né? Sim. Mas ela age aí, por que ele não me quis? Por Não, que, tá? ela vai ter que fazer toda uma investigação acerca disso pra poder entender. Sim. Lógico, quando eu fui rejeitada, eu queria desculpa a revolta. Enfim, né? Pois é, depois dessa investigação dela, ela descobre que não é simplesmente porque ele não tá afim dela. É porque eles existem vidas passadas onde ela já existiu. E ele também, porque ele é um anjo. E nas vidas passadas, eles sempre ficam juntos e ela acaba morrendo em decorrência de alguma tragédia. E é por isso que dessa vez ele não quer se aproximar dela. Lá na escola também tem um outro garoto que também tem um passado com ela. Lá todo mundo se conhece. Sim, então Todo mundo se conhece. Que é o Ken, que é o outro cara que deveria ser lindamente. Pensa num cara que deveria ser gostoso e que não foi nesse filme, Minha Revolta, que faz esse triângulo amoroso entre Lucy e Daniel. Deixa eu pensar. Daniel. Eu tenho um probleminha. Que faz esse triângulo amoroso entre a Lucy, o Daniel e o Ken. Tá, no filme é mostrado esse trisal entre eles e tudo mais. É mostrado alguns outros personagens e tudo mais. O problema é que aqui é um filme que a gente não pode criticar tanto porque já houve piores. Mas é um filme que tem uns personagens tão sem graça, a história é tão sem graça que não condiz com a coleção de livros. Eu li a coleção de Fallen e é uma coisa maravilhosa. Claro, tem uns defeitos, vai piorando conforme até chegar ao 4º livro. Mas o 5º é uma fora à parte. Ah, é, mas a gente já tá junto na coleção, quando a gente compra o box bem junto. Sim. É verdade. E aqui no filme, os personagens eles são muito superficiais, a gente não consegue comprar aquele romance, a gente não consegue se interligar com os personagens. A Lucy aqui é uma pessoa tão sem graça, o que salva aqui em questão de beleza é o Daniel, o ator. Mas não se compara com a beleza que é descrita no Sim, livro. também não se compara. O pior é o Ken. E eu tava tão como se diz? Com expectativas altas Sim. sobre o ator que iria interpretar ele. Sim, fora os outros personagens que também são anjos e são demônios que estão nessa... Eu esqueci o nome. Reformatório. Nesse reformatório. E também tem uma história toda no filme, é tratado esse suspense. E naquela época era muito legal a gente ver o pessoal querendo assistir, ler o Fallen, a coleção Rush, que eu também adoro. Mas aqui a adaptação é horrível. Sim, porque o livro, eu admito que a coleção não é algo inovador e que tu vai ler e vai achar, nossa, então... Mas pro pessoal adolescente como a gente que leu naquela época, era bacana. A história até consegue criar um suspense, assim, porque a gente já não começa o livro, de certa forma, sabendo que ele é um anjo que tem passado, que existe demônio, um monte de coisa, Sim. e só pra entreter, serve, não vai ser algo inovador. Mas no filme, é uma coisa tão sem graça que tu não te importa com nada, não cria suspense, existe é um filme aleatório e que o anjo ainda tem uma porra de uma asa de plástico brilhosa. Eu tinha esquecido dessa asa. Ai, aquilo me agonia, me dá uma vergonha alheia. Que, meu Deus do céu. Se for pra fazer isso, não adapta. Deixa só no livro. Sim, é tipo, sei lá, a gente pega a maioria dessas adaptações que deveriam ser boas, tão boas quanto o livro, deveriam ser boas quanto o livro, só que não fica legal, tipo, sei lá, a gente vê Senhor dos Anéis, a adaptação ficou maravilhosa em relação aos livros. Não, eu ia citar o Crepúsculo não, mas é uma desgraça. Falando em Crepúsculo, isso me lembra que a Lucy, nesse filme, tem a cara sem sal, e o jeito e a cara sem sal, tanto quanto da Bella. Pra vocês terem uma noção, se você não assistiu esse filme, eu realmente não esperava que fosse algo grandioso, não esperava que fosse algo maravilhoso, mas eu não queria algo tão sem graça desse jeito. Kiss him and you will die. There's a natural order to things. You can't just do as you please. E o nosso último filme é Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, que foi lançado em 2013, com a direção de Harold Zwart, que vai adaptar Instrumentos Mortais, que é uma coleção de 6 livros. E a história vai contar sobre a adolescente Claire, que ela tá indo numa boate e lá, ela entra lá, só que acontece uma coisa estranha. Ela presencia um assassinato entre um grupo
de pessoas de roupas de couro e tatuadas que estão assassinando um cara lá, mas só que o pessoal que tá em volta dessa boate não enxerga isso e somente ela vê. E esses caras misteriosos acabam vendo que ela tá vendo. Aí eles se assustam e tudo mais, até que ela consegue fugir dessa boate e no outro dia ela descobre que a mãe dela desapareceu. E ela tenta investigar o que aconteceu, onde a mãe dela tá. Até que ela, de novo, se reencontra com esses caras misteriosos que eles vão falar pra ela que eles são caçadores. Coincidência? Acho que não! Ela tá agora numa parte de Nova York que é tão desconhecida porque é um mundo fantasioso em que vive fadas, lobisomens, vampiros e dos mais diversos seres místicos. E eles são caçadores, tentando ajudar nesses conflitos que há nesse mundo místico. E eles resolvem ajudar ela, até porque esse desaparecimento da mãe dela também tá ligado com uma série de outros fatores. E o filme era pra ser legal enquanto livro. Ainda tem o romance, que eu tinha até esquecido. Ainda tem o romance da Claire com o Jace, que também é o caçador, de certa forma, líder desse grupo, que é um cara sarcástico. Eu gosto bastante dele porque ele é legal nos livros. Ele é legal nos livros desse. Um pouco tóxico. Sim, realmente, eu reparei. Gente, a mente da adolescente é diferente de hoje em dia. Mas enfim, eles desenvolvem esse romance e tudo mais, porque o pessoal, quando é protagonista, se amarra em bad boy e tudo mais, eles estão se envolvendo nesse romance meio tóxico deles, mas enfim. E aqui mais um fandom ou fandom, não sei como que você fala, que veio o sofrimento porque se iludiu que a adaptação seria boa. Eu só li o primeiro livro, confesso, não li a coleção inteira, porque eu assisti primeiro o filme. E depois, quando eu fui ler o livro, eu só conseguia ver a cara dos personagens enquanto estava lendo o livro. Não conseguia adiante depois disso. Mas eu reconheço que a história, meu Deus, esse pessoal nessa construção... Não é isso que eu tava... Quero gravar, que coisa! Não era isso naquela hora que eu tava ficando agoniada, porque parece que eu tava competindo pra falar. Uma eternidade depois... E aí a crítica ficou assim meio mista, de certa forma, porque quem não leu os livros achou um filme mais ou menos. Não vou dizer que foi bom por causa que eles pegaram todo um universo que existia de criaturas, personagens bacanas e poderes, um monte de coisa, e transformaram numa coisa superficial e chata, que tu assiste assim, tu não diz que é horroroso, mas também não diz que é bom. Agora, quem lê o livro, que é fã, que tem uma porrada de gente que é fã dessa coleção, achou um lixo e deu hate, falou, chorou, entrou em depressão, porque estragaram o livro da vida deles. Até porque eu também tava parte do pessoal que tava sendo fã, eu fiquei horrorizada com o que eu tava vendo. E aqui a gente vê o problema nos personagens também. Também tem a ambientação que também tá muito confusa e tudo mais, que até uma cena que era pra acontecer tal coisa e não aconteceu, eu fiquei muito fula da vida com isso. E aqui os personagens, sabe que é uma coisa tão sem graça, tão superficial, tão bagunçada? A Claire parece que ela tá tão confusa, parece que é interpretada pela Lily Collins, parece que ela tá tão confusa, alheia ao mundo, tá parecendo eu em época de prova. O Jace aqui tá horrível, parece que ele tá desidratado. Tá horrível, não combina nada com a beleza que a Cassandra Clare criou pro Jace. Não, mas e ela que escolheu. Ela escolheu. É porque, tipo, o ruim disso, da interpretação dos livros, é porque cada fã, mesmo tendo a descrição, a gente imagina a coisa mais linda na nossa mente. E quando a gente vai ver e não tá do jeito que a gente quer, acontece isso. A gente sabe que tem esse risco, justamente porque a gente idealiza. Nunca vai ser igual a gente quer. Poxa, não tava faltando. Mas ela falou que encaixa direitinho com o que ela descreveu. Porque foi ela que escolheu. E ela disse que mau foi... gosto. Exatamente, por isso. Ela descrevia de um jeito. E pra ela, ele era a perfeição pra aquilo. E pra gente, não era, porque a gente imaginava outra coisa. Sim, porque a gente imaginou, de acordo com as descrições dela, estava uma coisa linda. Quando a gente foi ver o ator, logo de cara... Eu não acho o ator feio. Não, na verdade, é feio. Ele tá esquisito. Ele não é feio. A gente já viu ele fora das cenas. E ele não é feio. Aqui o problema é que, sei lá, a cara dele parece que ele é um vampiro que acabou de acordar. Eu acho que foi, sei lá, o estilo da maquiagem, o cabelo. Ele realmente parecia estar ressecado. Eu acho que aqui só salva o feiticeiro Magnus, que só se salva é ele. E ele ainda, talvez, o Alec, que é, de certa forma, eles são interessantes, mas são em questão dos atores. Ah, mas o Valentim é bonito. Mesmo estando ridículo, ele é bonito. O Valentim. Não. O Valentim aqui foi uma outra diferença em relação ao livro. Porque no livro, quem leu, eu li, quem leu o livro vê lá que é descrito o Valentim uma pessoa elegante, uma pessoa com muitos ideais, muito perigosos e muito narcisistas e tudo mais, uma pessoa fria, calculista. Aqui o Valentim no filme, ele é interpretado pelo ator, que de certa forma é um ator que a gente gosta,
Ele interpreta muito bem o personagem dele. Só que aqui parece, ele tá tão estranho, parece um roqueiro que acabou de sair de um portal. Literalmente, ele saiu de um portal, parece que ele foi jogado do portal. Porque, tipo, e parece que ele tá tão agitado, parece que Ele tá- parece uma versão do Coringa sem a total Sim. loucura. Porque, tipo, ele tá de roupa de couro, ele tá com um casaco, sem nada por baixo, tirando já, olha a diferença de um cara que tá super de terno, elegante, agora tá com um casaco de couro, e ainda tá com umas trancinhas na cabeça. Balançando. E quando ele luta, tá lá a trancinha balançando, só falta bater na ponente a trancinha. E eu acho que bateu na cara do Jason. E, tipo, é uma coisa que não nada a ver, fora que a história é totalmente confusa, tão superficial, tá faltando partes, tá faltando um contexto pra encaixar tudo aquilo. É uma decepção esse filme, não considero nem mais ou menos. Ah, é verdade. Eu já fiquei até cansada de falar desses filmes, foi uma tristeza total. Welcome to this. Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários se você concorda com o que a gente disse, se você gosta de algum desses filmes. E se você acha que esses filmes não tão bons que nem a gente acha, fala que se você acha que ele poderia ser salvo de alguma forma, a gente acha que não. Já deixando bem claro que eu acho que não tinha o que consertar mais nesses filmes. Foi uma adaptação ruim. E é melhor ter parado no primeiro, porque a maior parte desses filmes tem continuação e é melhor parar no primeiro. Ou reiniciar, fazer de uma forma diferente. Verifica que se você é inscrito, se você não tiver inscrito, se inscreve, por favor. E não esquece de deixar seu like. E é isso. Tchau.